Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos aqui para a nossa videoaula. Vou só dar uma passada para vocês hoje sobre as atividades continuadas. Todas as aulas, nós temos, todos o bimestre, eu passo um tema para vocês e vocês fazem um trabalho, certo? Só que nesse segundo bimestre, nós não vamos fazer dessa forma. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer umas atividades continuadas. Então, pessoal, vocês têm que fazer as atividades e enviar para mim no grupo ou no PV, tá? As atividades que eu for passando para vocês, não atividade prática, as atividades escritas, tá bom? Atividade práticas, se alguém quiser mandar uma foto fazendo atividade, não tem problema não. Isso também vai ajudar muito lá nas notas continuadas de vocês, tá bom? Outra coisa, nas avaliações continuadas, desculpe aí, tá bom? Então, olha só, o segundo bimestre nós falamos sobre, já em aulas anteriores, em videoaulas anteriores, eu falei já sobre o sumô e sobre o futebol americano. E na apostila, eu quero que vocês peguem também a apostila de vocês para nós fazermos a nossa videoaula de hoje. E peço também que vocês prestem bastante atenção na aula de hoje, que vai ser uma aula não muito longa, mas de muitos pensamentos para que vocês possam realizar as atividades nos slides a seguir, beleza? Então vamos continuar aí com a nossa aula. Nós vamos começar, aí tá a conexão e o cantor aí, Justin Timberlake, certo? Não sei se eu pronunciei certo o nome desse camarada aí, desse ator, ou desse astro aí, famoso, né? Mas antes disso, antes de eu falar sobre esse slide, eu quero falar para vocês sobre o sumô. Vocês têm que relembrar a aula anterior para que vocês possam responder as páginas seguintes, as questões seguintes que vão estar nos próximos slides. Então não percam as outras aulas, tem que ter assistido, vocês assistem ela novamente para conseguir responder. Quem conseguir responder sem assistir novamente não tem problema nenhum, tá certo? Então vamos lá, nós estamos aqui em conexões. O que é conexão? Conexão é um processo que existe mídia, né, televisão, e público, e patrocínio. Se tem mídia, você consegue um patrocínio com facilidade. Se não tem mídia, se não tem audiência, para você conseguir patrocínio é muito difícil. Aqui no Brasil, por exemplo, o futebol, ele consegue patrocínio com muita facilidade e patrocínio muito caro, valores altos. Por quê? Porque as televisões, rádios, jornais, todas essas mídias, elas estão sempre mostrando alguma coisa do futebol. Todo momento você liga a televisão, a internet, está tudo falando de futebol. Então, fica fácil do patrocinador investir neste evento que é o futebol no Brasil, certo? E para vocês terem uma noção, um dos esportes que mais traz medalha para o Brasil é a natação e o atletismo. Só que não tem tanta mídia igual o futebol. E o futebol só traz uma medalha. Se ele conseguir ficar entre os 3 melhores nas Olimpíadas, no Campeonato Mundial, ele traz uma medalha. E a natação e o atletismo traz várias medalhas. O judô também traz várias medalhas para o Brasil, mas não tem a mídia que tem o futebol. Então, nesse caso, os patrocinadores são muito mais difíceis da gente conquistar. Beleza? Vamos lá falar da nossa conexão. Eu vou ler para vocês perceber como que a mídia, o público, faz a diferença num evento tão importante. Vamos falar aqui agora, como estamos falando de futebol americano e de sumô, vamos falar do Super Bowl. Super Bowl é um dos maiores eventos esportivos do mundo. Nele é disputada a final entre os campeões das duas conferências americanas de futebol, que fazem parte da NFL, Conferência Nacional, a National Football Conference, e a Conferência Americana, que é a American Football Conference. A pronúncia eu acho que deve estar certa, mas eu vou acabar aprendendo a falar inglês com vocês aqui, beleza? Ao longo da história desse jogo, o evento tornou-se um dos mais assistidos pela televisão em todo o mundo. Com isto, o investimento da mídia e das empresas patrocinadoras vem crescendo a cada ano. Olha só, para vocês verem o que eu comentei com vocês no início da aula.
Nos Estados Unidos, no final de 2018, teve uma audiência, no final de 2018, olha só o que consome num esporte como esse ou numa partida de futebol como esta. No final de 2018 teve uma audiência de quase 105 milhões de espectadores. Para uma empresa que possa divulgar seu produto em um comercial durante a partida, ela precisa pagar cerca de 15 milhões de euros para uma inserção de 30 segundos. O que é isso? Como eu expliquei na aula anteriores de vocês aí sobre o futebol americano, isso nada mais é que você pegar 15 milhões, pegar a sua empresa, ou a empresa do seu pai, ou a empresa de alguém, colocar lá e o cara falar 30 segundos, você já desembolsou 15 milhões de euros para poder falar isso. Isso foi em 2018. Imagina hoje em 2020, mas hoje em 2020 com a pandemia, acho que não vai nem acontecer essa partida. Mas vamos esquecer a pandemia. Imagina se fosse hoje em 2020, 2 anos depois, quanto será um investimento para que você possa fazer 30 segundos de propaganda no Super Bowl. O Super Bowl faz parte da cultura estadunidense, sendo considerado quase um feriado. Estima-se que em todos os Estados Unidos são vendidos, olha só pessoal, aquilo que eu falei também em outras aulas anteriores a essa, cerca de quase 2 toneladas, 2.000 quilos de pipoca, 4 milhões de pizza, 50 milhões de garrafas de bebidas durante uma partida. Imagina você tendo uma empresa de pizza, uma empresa de uma fábrica de bebidas. Olha só se você não tem coragem de investir 15 milhões numa propaganda. A pessoa consegue vender 50 milhões de garrafas de bebida. Então, se você consegue vender 50 milhões, menos 15, ainda sobra 35 milhões de lucro para você. Isso olha, vocês verem que às vezes dá para investir para quem tem condição e para quem fabrica um conteúdo muito grande. A importância do evento é tanta que para uma cidade receber, para que uma cidade possa receber uma partida do Super Bowl, ela precisa apresentar sua candidatura com 5 anos de antecedência. Então vamos supor que São Joaquim da Barra. São Joaquim da Barra não cabe nem a metade, nem 1/3 das pessoas, que são 105 milhões de pessoas. Nós somos aqui 50 mil ou 55 mil habitantes. Olha para vocês verem o tanto de gente que é 105 ou 104 milhões de pessoas, só de espectadores, de pessoas que vão assistir o evento. E aí São Joaquim precisa fazer uma candidatura, se candidatar 5 anos antes, com antecedência, antes do evento. Por exemplo, se candidatar agora em 2020, só em 2025 que poderá, se for aprovada todas as exigências que eles pedem, dos organizadores pedem, aí em 2025 que seria realizado esse evento aqui em São Joaquim da Barra. Isso eu só estou dando um exemplo, viu gente? Sem chance, por isso que às vezes eu falo que sonho não existe, mas pode tudo acontecer. A cidade que está sediando aquele esporte, arca com grande parte dos custos e deve apresentar alguns pré-requisitos, como ter hotel capacitados, não é pensão não, ter hotel mesmo, 5 estrelas, 4 estrelas, para atender. Áreas de entretenimento, o que é isso? Parte turística, que a pessoa chega, enquanto não está tendo a partida, a pessoa está passeando na cidade para ir conhecer mais a cidade. Ter um estádio para 70 mil pessoas. Imagina, só a população de São Joaquim é 50 mil ou 55 mil. Para 70 mil ainda faltaria 20 mil, de 15 a 20 mil pessoas, só de pessoas dentro do estádio. Então um estádio tem que ter uma capacidade para 70 mil pessoas. Outro aspecto que faz com que o Super Bowl seja um dos eventos mais assistidos do mundo é os shows do intervalo. Até na década de 70, década de 70, eu estou doido. Até a década de 1990,
as apresentações eram restritas às bandas marciais e apresentações de entretenimento, por exemplo, alguma dança, alguma coisa mais simples. Mas a partir de 1990 aconteceu o inverso. Mas com o objetivo de atrair um público maior, a organização passou a convidar grandes artistas para o show. Com isso, apresentar-se no intervalo do Super Bowl uma grande oportunidade de reconhecimento para os artistas, os quais são aguardados pelo público. Olha, já passaram pessoas que já não existem mais no nosso meio, mas até hoje é lembrada. Por exemplo, Michael Jackson já morreu, Madonna não canta, não faz mais show, Paul McCartney também não faz mais, esse outro, Coldplay também, eu nunca vi, mas ele participa, deve ser famoso, porque nesse evento só aparece gente famosa. Beyoncé, Lady Gaga já morreu. Lady Gaga não morreu? Ah, então eu tô doido aqui, pessoal. Eu tô pensando que a Lady Gaga morreu, mas me passaram aqui no meu ouvido que não morreu, não. Katy Perry e Justice Timberlake, acho que é isso mesmo a pronúncia, são exemplos de artistas e bandas que já apresentaram no evento. O exemplo da final demonstra o processo da espetacularização do esporte na sociedade contemporânea, aliando o jogo com o espetáculo e o som de imagem, atraindo públicos e os patrocinadores. Com isso, pessoal, é aquilo que a gente falou na aula, os patrocinadores investem mesmo, porque tem retorno garantido, mas aí para você investir 15 milhões, hoje na realidade nossa é muito difícil. Poucas empresas que têm esse dinheiro para investir 15 milhões e para ser falada 30 segundos, não dá tempo quase nem de respirar, nem de ver a mensagem, já foi 15 milhões para o bolso dos organizadores. A presença da mídia, nesse caso, é enorme, divulgando o esporte, os artistas, a cidade sede, né, que está sediando o esporte, e os patrocinadores, que são as empresas que colocam os seus produtos para serem divulgados no evento. Cria-se com isso um mercado em torno da prática esportiva, que vai muito além da dinâmica interna do futebol americano, tornando-o um fenômeno cada vez mais globalizado. Exemplo disso aí é o Super Bowl, a expansão do Super Bowl para outros países, como o nosso país, o Brasil. Olha só para vocês verem, só no Brasil apresentou um crescimento de 800% na audiência. Então, 800% da população do Brasil assistiu os últimos 4 anos o futebol americano. Faz com que o mercado se amplie e com eles os investimentos e o consumo ligado ao esporte. É muito interessante, pessoal, vocês perceberem, vocês pensar e raciocinar como que a mídia faz com que tudo possa crescer e desenvolver. 800% da população é muita coisa. Então, eu falei que é quase impossível acontecer em São Joaquim da Barra, mas isso não é impossível. Possa ser possível, mas desde que tenha empresas que invista no nosso município, né? Mas é muito difícil, mas não é impossível não, tá certo? Então, por exemplo, que vocês podem ver, São Joaquim da Barra está construindo vários bairros novos, né? Então, com isso tudo pode acontecer, tá legal? E as atividades agora, além de praticar mais algumas dinâmicas relacionadas ao futebol americano, você participará de um festival do Flag Football. Essa é uma sugestão de atividades para fazer parte do evento comunitário. Fica atento às regras e boa aula. Agora, pessoal, sobre essas atividades, nós deveríamos fazer aqui na nossa escola, na quadra, que seria a nossa gincana. Mas como a gente está restrito, né, à aglomeração, restrito ao distanciamento, então dificilmente a gente possa fazer essas aulas. Mas não vai faltar a oportunidade para nós fazer essa vivência aí do futebol americano
comunitário. Comunitário é mais a gincana mesmo, ou quando a gente faz ali todo mundo misturado, sem regras, só com algumas determinações que nós professores passamos para vocês. Vocês percebem que no canto, aí no canto da atividade, acima um pouquinho, tem um ponto verde, um amarelo ou marrom, outro verde, outro marrom. Embaixo já está explicando o que quer dizer esses seis pontinhos, 5 pontinhos que tem aí, verde, marrom e verde. Está escrito embaixo aí, ó, as bandas marciais. Vocês lembram que eu falei em cima que as bandas marciais, antes de 1990, era praticado, eram restritas, as apresentações só eram as bandas. Então aqui embaixo está explicando, ó, bandas compostas de músicos e instrumentistas, cujas apresentações costuma se dar nas ruas, agregando movimentos corporais e marchas à apresentação. Nos eventos cívicos ainda existe eventos cívicos, que eu falo 7 de setembro, aniversário da cidade, as bandas marciais, que é do tiro de guerra, a banda do desfile, certo? É isso aí que é os eventos cívicos que pode ser usado as bandas marciais. Vamos agora à hora do estudo. Hoje a nossa aula foi mais explicativa para que vocês possam responder essas questões que valerão notas continuadas, tá? Avaliações continuadas. Não precisa ficar desesperado, agora eu não consegui responder. Eu só preciso que vocês me enviem as questões, tá? Respondidas, são 8 questões. A primeira questão, vocês vão falar qual é a relação entre o sumô e a cultura japonesa. Exemplo, a cultura japonesa, vocês vão ter que falar como que é a cultura do Japão. E a relação entre a luta do sumô e a cultura japonesa é a primeira questão. A segunda questão, quase que eu falei a resposta da primeira para vocês. A segunda questão, no sumô, por que o ringue de luta é chamado de doiho e qual a sua relação com a cultura japonesa? Vocês percebem que todas as perguntas, eles estão praticamente perguntando sobre a cultura do país? Então isso aí, pessoal, é uma história de luta e de conhecimento para vocês sobre a cultura japonesa. A terceira questão, qual é o objetivo da luta do sumô? Qual é o objetivo que cada lutador tem naquela luta, tá? Como é possível vencer um confronto, certo? Qual é o objetivo da luta, né? E qual é o objetivo e como é possível vencer um confronto, tá certo? Então, ó, preste bem atenção nas perguntas para não responder errado. A número 4, como o sumô chegou ao Brasil? Eu falei na aula anteriores, quando nós estávamos falando sobre o sumô, com a participação da Tia Ney. Então, vocês vão responder de boa. São perguntas abertas, enormes as respostas, mas vocês vão conseguir responder, eu tenho certeza. E qual a especificidade das competições realizadas nos países? Quais são a especificidade das competições realizadas no país? 5. A 5 é um texto que vocês vão e em relação ao texto, vocês vão escrever um texto dissertativo, argumentativo de 10 linhas sobre o tema. Olha só, um tema que está muito vivido, muito vigente em nosso meio na atualidade aí, agora na nossa atualidade, mesmo nós estando em pandemia. O tema preconceito em relação às pessoas gordas na sociedade e no esporte. O texto diz o seguinte, é um texto que o Felipe Martini pesquisou no dia 8 de outubro de 2018, tá? E está no link lá, ZH, está aqui embaixo, tá, pessoal? Leia aí para vocês entenderem. Eu vou ler o texto aqui para vocês entenderem.
A quinta questão é: leia o texto abaixo sobre gordofobia. A origem do termo ainda é desconhecida. Alguns afirmam que a expressão vem do inglês fotifobia e que significa aquele que tem ou tem uma percepção negativa de pessoas gordas. Isso aqui nada mais é que pessoas que não gostam de pessoa gorda, pessoas que têm pavor de gordura, tá? Ou da obesidade, pessoas que não gostam de pessoa que é gorda ou que tem obesidade. Obesidade é a pessoa que está muito acima do peso. E gordo às vezes está acima, mas não está tanto igual um obeso. O preconceito com os gordos é presente no mercado de trabalho. Na pesquisa profissionais brasileiros, o panorama sobre contratação, de demissão e carreira, feita pela Cato em 2013, 6,2% dos empregados assumiram dos empregadores das empresas, desculpa, não é dos empregados não, 6,2% dos empregadores ou das empresas assumiram que não contratar pessoas obesas. Em maio deste ano, 2014, uma professora foi impedida de assumir o cargo público em São Paulo por ter essas condições. O nome dessa funcionária, dessa professora, ela se chama Júlia Tussi, psicóloga e sócia fundadora do Espaço Nova Forma, clínica de reeducação alimentar. Afirma que o preconceito com o gordo reside na não aceitação da sociedade com o diferente. Vou explicar um pouquinho sobre isso aqui. Isso aqui passou muito na televisão e foi muito divulgado. Ela passou num concurso para trabalhar na cidade de São Paulo, na prefeitura, e ela foi impedida. Então ela entrou com um processo. Eu não sei como anda esse processo, se ela foi aceita, se não foi aceita, mas ela foi impedida de começar a trabalhar, mesmo sendo aprovada no concurso, certo? Por causa da obesidade dela. Então é por isso que é desconhecido, porque ninguém ainda sabe a verdade, a real verdade sobre gordofobia. Mas existe muito preconceito sobre gordo, beleza? Então, em base nesse texto, vocês vão fazer as 10 linhas sobre o tema preconceito em relação às pessoas gordas na sociedade e no esporte. Depois à frente, na próxima página, vocês vão falar sobre o futebol americano. Também aí são 3 questões, um quadro que vocês vão preencher para mim, desculpa. Duração da partida, o objetivo do futebol americano, quais que são os objetivos da partida, a forma de pontuação, vocês vão colocar o nome lá do lance e a quantidade de ponto que vale, as subdivisões internas de cada equipe, né, subdivisões das equipes, e o que uma equipe deve fazer para permanecer no ataque, certo? Essa é a 6ª questão, que você preencha o quadro com as informações solicitadas sobre o futebol americano. A 7ª questão é qual é a relação entre o futebol americano, expressa principalmente pelo Super Bowl e a cultura dos Estados Unidos, certo? Cite 2 medidas, essa é a 8ª, cite 2 medidas adotadas para evitar o uso da violência e o danos físico do futebol americano. Pessoal, antes de terminar a nossa aula, eu quero passar para vocês também que eu deixei uma trilha, vocês me responder no positivo on. É uma questão só que vai falar, que vocês vão responder sobre o tênis de mesa, tá? É uma questão só. E lá já tem a data que até o dia que vocês têm que me enviar isso aí ou responder essa questão, beleza? Na próxima aula iremos estudar sobre pessoal, muito obrigado. Foi um prazer enorme passar esses conhecimentos para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Obrigado a todos. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.